Bom dia, comunidade do Tatuapé! Feliz sábado, né? Terceiro dia dos nossos 10 dias de clamor e começando aqui nesse sábado maravilhoso, Dia Mundial da Alegria. E olha, a galera acordou cedo, viu? Tem gente com a gente aqui desde as 5h20, a Nádia, sempre a primeira a dar um bom dia. Feliz sábado, Nádia, e a todos que já deram um bom dia aqui pra gente. Já temos pedidos de oração. Então, queria lembrá-los aqui, coloquem os seus pedidos de oração, estaremos orando por todos. Então, a Nádia aqui pede pelas filhas, netos, né, pela família. A Jaque pede pela família, por um emprego. O Daniel pede forças, né, para a gente servir. Realmente, Daniel, a gente está aqui acordando às 5 da manhã, estamos todos juntos, mas quem nos dá força é Ele. Olha só, vamos ver quem mais. A Cida, o José, a Paula, a Dorinha. Oi, Dorinha! Gente, a Carmen, olha, feliz sábado a todos. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, né, desde tão cedo. E é maravilhoso começar o dia assim. E para começar esse sábado maravilhosamente bem, eu queria chamar uma pessoa muito especial para a nossa comunidade, a Isabel. A gente costuma chamá-la de Isabel Mãe. E para ela fazer uma oração para a gente hoje, falando sobre os dons do Espírito Santo. Olá, bom dia a todas e todos. E nós estamos mais uma vez aqui no terceiro dia dos 10 dias de oração. E hoje o nosso tema é os dons do Espírito Santo, parte 1. Vamos lá. Dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual, promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o serviço é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A palavra, ela é revelada. Por quê? Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espírito. A um é dado a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-los. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Nesse momento, eu gostaria de orar com vocês, pedindo que o Espírito Santo capacite cada membro de nossa igreja para que conceda o dom do Espírito Santo a cada um aqui em prol da sua causa, para nós levarmos a sua mensagem a todo mundo. Senhor Deus, nesse momento estamos aqui mais uma vez para te implorar que o Senhor conceda o dom do Espírito Santo a cada membro aqui do Tatuapé e a todos aqueles que ouvirem, Senhor Deus, essa mensagem. Que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos use. Sabemos, mediante a tua palavra, que o Senhor capacitou a cada um de nós com um dom diferente, uns para curar, outros para evangelizar, outros para pregar. E pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a descobrir o nosso dom e nos capacite e nos use. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Que bom que você acordou. Que bom que você tem a chance de se aproximar do Senhor hoje. Que bom que você tomou a decisão de acordar um pouquinho mais cedo e separar esse momento para se aproximar de Deus. É muito bom poder estar com você aqui. Como a Bia falou, a gente vai postar esses nossos testemunhos no Instagram. Eles vão estar aí nos próximos dias, se não me engano, a partir de hoje, eles já vão estar aqui no nosso Instagram, para que você compartilhe, então, a história da Dani, as próximas histórias que você vai ver, são extraordinárias essas próximas histórias, para que você consiga crescer e levar outras pessoas também a crescerem em Cristo através dessas histórias. É um privilégio saber
que Deus tem feito grandes milagres através de nós, em nosso ambiente. Então, antes da gente conversar sobre qualquer outra coisa, sobre apresentar qualquer outro ponto, é importante que numa live de oração nós oremos, tá bom? Então, que o Senhor já vá abençoando a tua vida, que o Senhor já vá sendo recebido na tua casa. Hoje é sábado, é dia de recebermos o Senhor em nosso ambiente e dizer para Ele que Ele seja muito bem-vindo em nossa casa. No lugar onde nós estivermos agora, que Ele seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui de paraquedas nesse momento e não faz ideia do que está acontecendo, essa é a nossa jornada dos nossos 10 dias de oração. É o nosso momento de dizer para Deus, na verdade, esse ano nossos 10 dias de clamor, porque de modo muito especial a gente está se movendo para clamar e pedir a presença do Espírito Santo de modo extraordinário em nossa vida. Então a gente pode fazer isso agora, eu quero orar com você e a gente segue a nossa conversa. Oremos. Pai querido, abençoa a gente. Nada melhor do que termos o Senhor. Às vezes a gente tem muita coisa planejada, como aconteceu hoje. Tínhamos 2 vídeos, nenhum dos 2 aconteceu. Se for da tua vontade que eles ainda saiam hoje, que assim seja. Se não, que o que eu tenho para dizer por meio da tua palavra agora complete no coração dos teus filhos aquilo que é tão necessário, aquilo que de fato eles precisam ouvir hoje. Que o Senhor nos dê a tranquilidade de saber que o Senhor é vitorioso e que a tua vontade é o melhor para todos nós. Então seja feita em nós permanentemente, Senhor, a tua vontade. Que a tua glória seja manifestada. Que o teu poder seja manifestado. Pai, ser muito ativo e presente na vida de cada um dos teus filhos nesse instante. Bate na porta do coração de quem precisa ouvir o Senhor, de quem precisa abrir o coração para que o Senhor gere transformação e mudança na vida desses teus filhos. Pai, que a tua glória, que o teu poder seja maior que qualquer necessidade humana nesse instante. Que o Senhor consiga trazer paz ao coração do aflito, que o Senhor consiga trazer alívio ao sofredor, que o Senhor consiga devolver esperança a quem já não tem mais nenhuma. O Senhor é maior que qualquer uma de nossas dores. Então vem, Senhor. Vem e faz com que essa experiência contigo seja clara, seja completa, seja plena. Então vem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode conversar com a gente pelos nossos canais de comunicação. A gente tem nossos vídeos postados, então, de modo frequente. Se você não nos conhece, como eu te disse, é possível que você, pelo YouTube, esteja aí caindo de paraquedas nessa nossa live. Você está me ouvindo, nunca me viu, não faz ideia do que a gente está fazendo. Então, nós temos nosso Instagram, o @adventistas-tatuapé, temos nosso Facebook e temos esse nosso canal do YouTube, onde você consegue compartilhar, comunicar com a gente e se comunicar conosco e consumir aquilo que a gente tem produzido para a glória de Deus e para conhecimento da palavra dele. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Então, você aí pode escrever para a gente, pode fazer seus pedidos de oração, pode escrever e entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. E, por sinal, eu já agradeço muito às pessoas que têm feito isso. É uma chance maravilhosa que a gente tem tido, já de ouvir você, já de entender você. Só que eu sei que, assim, nos últimos dias, bastante gente que tem entrado em contato com a gente, tem demorado um pouquinho mais do que a gente gostaria para responder todo mundo pelo WhatsApp, mas a gente vai conseguir fazer isso. E se você quer uma intervenção de modo mais direto, quer conversar mais, inclusive eu disse para você ontem e repito hoje, Rua Serra de Botucatu 1195, a partir das 9h30 da manhã de hoje a gente vai estar no nosso culto, lá na igreja, o segundo culto, às 11h10, 11h20, a gente vai estar ali na Escola Sabatina, 11h40 mais ou menos, começa o segundo culto. Eu vou estar ali para orar com você, para ouvir você. A gente vai estar pregando no primeiro culto, vai estar pregando no segundo culto, mas entre esses espaços e horários, eu vou estar ali para atender você, para fazer uma oração especial pela tua vida. Sei que tem gente que está doente, que está precisando de ajuda, e já tem colocado seus pedidos de oração e suas muitas angústias aqui no nosso chat, mas também tem enviado para o nosso WhatsApp. Que a bênção do Senhor já repouse sobre a tua vida. Seus pedidos estão sendo lidos. Nem todo mundo a gente conseguiu responder ainda. Esses pedidos a gente já está orando por eles, mas a gente vai respondendo. Saiba disso. Pedido por pedido, questão por questão lá do WhatsApp, a gente vai tentar responder todo mundo ainda no dia de hoje. Tá bom? Já te convidando a um outro momento de oração, o dia 15 de março. É um encontro extraordinário que a gente está planejando com Bazar dos Desbravadores, com encontro de empreendedores, com feira de saúde, com o coral cantando ao redor da igreja, com café da manhã na igreja.
Mas esse é um momento que eu queria convidar você também a orar por pessoas que você quer convidar para estar na igreja nesse dia. Por gente que você quer trazer para esse movimento junto com você. Eu realmente espero, em nome de Jesus, que pela glória dele, pela graça dele, você consiga trazer então esses teus amigos, essas pessoas que moram perto de você, gente que precisa conhecer o Senhor e que talvez precisa começar essa sua jornada com a gente com um evento como esse, sendo servido por nós. Então, que o Senhor já vá colocando na tua cabeça aí, já vá, sabe, te preparando para convidar essas pessoas para estarem com a gente nesse dia 15. No dia 14 de março, o Ministério Infantil ainda está preparando um momento que já pode ser também esse momento de interação e proximidade. E a gente vai ter mais detalhes sobre isso nos próximos dias. Ok? Então, já compreendendo tudo isso, já estando preparado para tudo isso, eu quero fazer mais uma oração com você agora, para a gente poder abrir a Bíblia e pedir que o Senhor ilumine a nossa mente na manhã desse sábado. Vamos fazer isso? Ore comigo. Pai querido, por teu poder e por tua graça, a gente vai abrir a tua palavra agora. Que ela consiga iluminar a nossa mente. Que o Senhor consiga impactar tremendamente o nosso coração. Para que a tua glória seja sentida, percebida e gere realmente transformação a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom poder falar com Deus sempre. Mas é muito bom poder servir o Senhor. Muitos momentos a gente pode olhar para a vida, para aquilo que nos cerca, e entender que o nosso papel é passivo diante da realidade espiritual e das necessidades das pessoas que nos cercam. É muito possível que a gente se veja nessa realidade passiva, mas pela atuação maravilhosa do Espírito Santo, nenhum de nós é posto em uma realidade passiva. O que seria essa passividade? Sentar, cruzar os braços e esperar Deus agir, Deus fazer, como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade no meio dessa grande batalha, do grande conflito. Tem muita gente que se vê assim, que ora e diz, Senhor, faz. Só que existem muitos movimentos e ações que o Senhor quer fazer, onde os instrumentos do milagre e da intervenção sobre o outro e sobre nós mesmos, os responsáveis somos nós. Onde nós somos os primeiros a serem influenciados e precisamos ser os primeiros a realizar e viver os grandes atos de Deus em nossa própria vida. Mas não apenas em nossa própria, mas também no nosso ambiente. Agora imagina a cena. Se nós sentássemos e esperássemos apenas que o Senhor nos entregasse tudo pronto, tudo de mão beijada. Um dia, Deus olha para Moisés e em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, Deus diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés podia ter dito, beleza, o Senhor quer morar, mas que capacidade tenho eu como ser humano de construir uma casa para o Senhor? Salomão vai fazer essa pergunta para Deus depois de 1 Crônicas, no capítulo 6, no momento de bênção ali do templo que ele havia feito para Deus, mas o templo já estava feito. O templo era glorioso. Só que não cabia a glória de Deus, mas Deus assim mesmo entra e enche, transborda de glória aquele lugar e tudo aquilo que estava cercando aquele lugar. Foi manifestado de modo pleno a glória de Deus no templo e também no santuário. Tanto o santuário como o templo foram construídos, então, por mãos humanas, pelo resultado do trabalho humano, de dons humanos. Falando dos dons, na construção do santuário, ainda lá no deserto, o livro de Êxodo, no capítulo 35, a partir do verso 30, revela para mim que no processo de construção do templo, o Senhor deu essa palavrinha tão importante, pequenininha, mas tão importante. O Senhor deu dons aos seres humanos. Êxodo 35, no verso 30, a Bíblia diz, Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Você vai dizer, pastor, quem eram esses indivíduos? A Oliabe, Bezalel e a Oliabe. Eram dois indivíduos
que agora cheios do Espírito Santo, foi dado a eles pelo Senhor dons. Dons. E quais eram esses dons? Dons de costurar, dons de desenhar, dons de entalhar em madeira, dons de fundir em ouro, em prata, em bronze, dons de fazer coisas lindas e de ensinar as pessoas. Então eram dois dons. Era o dom de fazer e era o dom de ensinar. Era o dom de construir agora um conjunto de indivíduos, de homens e mulheres, que se gastariam para que a glória do Senhor fosse vista no santuário. Então, na necessidade muito presente, ativa naquele tempo, naquele momento, de que o Senhor e a sua graça e a salvação do Senhor fossem manifestadas a todas as pessoas de modo extraordinário, para que o poder de Deus se revelasse no santuário, o que é que acontece? Acontece agora é que pela beleza do santuário, pela glória que o Senhor manifestaria dentro daquele lugar, mas pela glória de cada móvel, de cada tecido bordado de ouro, de cada elemento simples, mas que agora seria glorioso, grandioso, em cada um dos pequenos ou grandes elementos de dentro do santuário, o Senhor seria manifestado. Por isso o Senhor deu dons a esses indivíduos. Bezalel e Aholiabe talvez tivessem já algum talento para isso, mas Deus agora enche-os de dons para que a glória dele fosse manifestada através desses dons. Você está entendendo a diferença entre talento e dom? Talento, então, é aquilo que eu posso usar para o meu trabalho, é aquilo que talvez eu já tenha nascido, talvez eu tenha estudado para aprofundar esse talento e seja útil para mim, para os outros. Esse talento pode ser meu ganha-pão, tudo bem. Mas o dom agora é quando ou esse talento ou um outro elemento é agregado à minha vida por uma intervenção direta do Espírito Santo. Por resultado da minha conversão, o Senhor me enche dele para que a glória dele seja manifestada através de mim. O que o Senhor faz então com Bezalel e Aholiabe é dizer: eu escolho vocês para que o meu poder seja visto dentro do meu santuário por aquilo que vocês vão fazer. É extraordinário pensar que o Senhor então, que me convida a orar, a pedir, vem Espírito Santo, se aproxima de mim, olha, eu quero vê-lo, se eu pudesse vê-lo, tocá-lo, mas eu quero percebê-lo, eu quero ver o Senhor mudando a minha vida, eu quero ter um relacionamento concreto com o Senhor. Deus vai dizer, sim, eu venho, eu me aproximo de você, eu encho você de mim, eu mudo os teus sentimentos, eu converto você, eu te levo a uma experiência maravilhosa comigo. Mas Deus diz, eu não vou parar por aí, tá? Eu não vou parar apenas mudando os teus sentimentos, eu não vou parar apenas mudando os teus pensamentos, mas eu vou mudar mais coisa em você. Eu vou me aproximar de você e eu vou encher de você, eu vou dar a você elementos que permitam que você, hoje, amanhã e todos os dias da tua vida, até que o Senhor Jesus volte, que você seja a plena manifestação da minha glória. Para que não importa onde você esteja, o seu trabalho, as tuas mãos, as tuas palavras, os teus ouvidos, os teus olhos, todo o movimento da tua vida tenha como resultado a plenitude da minha glória. Eu não sei, então, quantos dons Deus pode dar aos seus filhos. Vamos lembrar que em parábolas como a parábola dos talentos, Deus deu um talento a um, 2 a outro, 5 a outro. É possível, então, que Deus dê muitos dons a muita gente. Deus dê dons de liderança, Deus dê dons de serviço, Deus dê dons que aparentemente sejam pequenos ou para outros sejam grandes. E sobre isso a gente quer tratar com mais detalhes amanhã. Sobre os tipos de dons, sobre a qualidade do serviço desses dons. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todo indivíduo convertido tem algum dom. Todo indivíduo que se aproxima do Senhor e o Espírito Santo muda a sua vida e o leva a se aproximar do Senhor, tem algum dom. Por exemplo, para que essa live entre no ar aqui, eu tenho toda uma equipe técnica que está me ajudando. Nil, a Júlia, a Bia que está aqui. Todo mundo está usando os seus dons para quê? Para que através deste momento, aqui pelo YouTube, a glória do Senhor consiga alcançar você. Para que de alguma forma o Senhor consiga ser visto. Existem defeitos na atuação humana? Claro que sim. Existem defeitos no comportamento humano, no meu português, podem ter defeitos na minha voz, podem ter defeitos em muitos elementos, mas eu também estou tentando usar os dons que Deus me deu para a glória dele, para que você entenda e ouça o que ele tem para te dizer hoje. Mas o que é importante num momento como esse é que você saiba, você tem um dom. Ou o Senhor já te deu, ou Ele está te dando, mas é importante que você desenvolva esses dons. O segundo elemento, então, importantíssimo de você entender agora, é que Bezalel e Aholiabe,
No momento que tem esses dons, eles passam a viver a felicidade de servir o Senhor e mergulham, sabe, de cabeça na produção de todos os móveis e utensílios do templo. Deus é extremamente detalhista e foi dando, de Êxodo 25 até o final do livro de Êxodo e o início do livro de Levítico, Deus foi dando as regras, os elementos, os detalhes, e a Bíblia vai sendo detalhista no trabalho de Bezalel e Aholiabe, para dizer o seguinte: o Senhor deu o dom, mas eles não ficaram, ou com medo, ou deslumbrados. Eles foram ao serviço. Eles entenderam o que deveriam fazer. Eles entregaram as mãos, a mente, entregaram tudo para o serviço do Senhor. Talvez eles tivessem outros trabalhos, outros serviços, outras atividades, mas agora deveriam gastar parte do seu tempo na construção do santuário. Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida. Você vai dizer: pastor, eu tenho conta para pagar, o que vai ser da minha vida agora? Não, eu não estou dizendo que você agora vai abandonar a sua vida funcional, aquilo com que você sustenta a sua família. Não estou entrando nesse assunto. Mas o que eu estou dizendo para você é que todos os dias você vai ter minutos, horas, você vai ter tempo, em algum momento da sua semana. Deus vai te dar tempo para que você desenvolva seus dons, mas você vai ter que querer. Talvez um dos pontos mais complexos neste assunto é querermos usar nossos dons. Porque muito facilmente a gente vai ter medo de usar os dons. Pensa a cena. Davi está olhando, chegando, trazendo a comida para os seus irmãos. Lembra dessa história? Davi está levando comida para os seus irmãos no campo de batalha. Davi ainda é um adolescente. É um menino. Está entrando no campo de batalha e levando comida para os seus irmãos, que eram soldados do exército de Saul. Mas então Davi ouve, no alto de uma montanha, um homem gritando: quem é o Deus de Israel? Era Golias. Não há Deus mais poderoso que eu. E Golias gritava, esbravejava a glória dos filisteus e a glória dele ante o Deus de Israel. O que Davi olha para aquela cena e Davi diz: quem é esse incircunciso para dizer contra o Senhor e contra o exército do Senhor? Davi podia ter ficado quieto. Davi podia ter corrido para casa. Davi podia se comportar como qualquer menino se comportaria. Talvez ser amedrontado por aquela cena. Os soldados, Saul, os homens mais experientes, os generais de guerra de Israel estavam amedrontados por Golias. Às vezes os dons que o Senhor nos dão uma coragem de ter um comportamento que ninguém mais tem, de fazer coisas que ninguém mais faz, de fazer aquilo que todo mundo tem medo de fazer, você vai e faz. Você é capaz de tocar em gente que ninguém toca. Um dom do Espírito pode te dar a coragem de entrar em lugares para mudar a vida de gente que ninguém mais entra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que dons do Espírito podem mover você a fazer coisas extraordinárias que ninguém mais faz, para se mover em comportamentos que ninguém mais tem. Pois Davi vai lá no riacho, pega 5 pedras e diz: não, eu não vou deixar este incircunciso macular a história do exército de Israel e muito menos a imagem do meu Deus. Então Davi se move para manifestar a glória de Deus. Então o Senhor o enche de dons. Dá para ele a capacidade de girar a sua funda e acertar a pedra na testa de Golias. O Senhor dá a Davi o dom da precisão, o dom da força, da coragem. Muitos dons foram necessários para encarar Golias naquele dia, mas a glória do Senhor foi manifestada. Mas foi manifestada por um menino. Já parou para pensar então que talvez o Senhor vá ter que mover outros indivíduos para fazerem coisas extraordinárias que nem eu nem você conseguimos fazer. Então talvez ele tenha que mover crianças e a gente tenha que abrir espaço para que as nossas crianças exerçam seus dons. A gente vai ter que mover espaço para que os nossos idosos exerçam seus dons. Homens, mulheres. A igreja que muito tempo atrás já teve dificuldade em dar espaço para que as mulheres trabalhassem. Hoje são elas que comandam e ditam o ritmo na igreja. Sempre foi assim. Dons, amigos, dons. Todos nós temos dons. Mas, por favor, em nome de Jesus, tenha coragem
Tenha coragem de fazer aquilo que o Senhor está te chamando a fazer. Tenha coragem de se mover na direção que o Senhor está te chamando a se mover. Tenha coragem de assumir o controle. Porque o Senhor está dizendo, não basta apenas orar. Permita que eu controle a tua vida. Que eu me mova através de você. Para que a minha glória seja manifestada e a vida dos outros melhore. Se Davi não se movesse, Israel não teria sido liberto da mão dos filisteus, Golias teria destruído o exército de Israel. É Deus que se move em Davi, é Deus que se move em você, é Deus que se move em mim, para que a glória para que a glória extraordinária dele seja manifestada e a libertação seja possível. Gente, para conhecer a Deus vai precisar de nós, gente. Por isso não adianta só orar, não adianta só participar dessa live. Adianta agora dizer ao Espírito Santo, enche a minha vida. E me dá coragem de usar os dons que o Senhor já tem me dado. Me dá coragem de ser útil na proclamação do Evangelho. Me dá coragem de ser um soldado ativo no exército do Senhor. Me dá coragem. Eu não sei qual é a tua oração hoje. Mas a minha continua sendo essa. Senhor, me dá coragem de usar todos os meus dons. Me dá coragem de não ficar pensando muito às vezes. Só de ir, só de fazer o que precisa ser feito. Mas eu não consigo ter todos os dons. Alguns vão dizer, não, mas os pastores têm que ter, fazer muita coisa. Sim, a gente tenta, mas a gente não consegue fazer tudo. Por isso que tem gente, e muito mais gente que tem o dom do pastoreio. Você talvez aí sinta no teu coração a necessidade de cuidar de gente, orar com pessoas, ouvir suas necessidades. Você talvez tenha o dom do pastoreio. Mas eu não vou conseguir pastorear todas as pessoas, então, em nome de Jesus, se move. Se move e diz, Senhor, eu estou aqui. E eu estou à tua disposição, eu vou agora me entregar ao Senhor para que mais gente possa conhecê-lo por meio da minha vida. Se mova em nome de Jesus. Se mova ao serviço. Se mova à oração. Se mova à proclamação. Se mova ao presbitério, ao ensino, ao bispado. Se mova à liderança da igreja. Se mova ao cuidado direto. Se mova à diaconia, que é o dom do serviço. Se mova na atenção às pessoas. Em nome de Jesus, se mova. Se mova porque o mundo precisa que você se mova. Se mova porque o Senhor precisa que você se mova. Porque do mesmo jeito que Bezalel, Aholiabe e Davi foram manifestação do Senhor onde estiveram para a glória dele, assim nós também hoje. Por isso meu desejo hoje é que o Senhor encha você. Eu quero orar por você. Mas eu quero perguntar para a minha equipe se a gente consegue pelo menos soltar o vídeo do testemunho antes de eu fazer a oração. Eu acredito que o testemunho de hoje possa ser bastante importante nesse tema. Vocês me confirmam se a gente consegue soltar, tentar soltar pelo menos o vídeo do testemunho antes dessa nossa oração final? Me confirmam? Não, ninguém me confirmou nada? Eu vou... Tá, solta, Nil, por favor, o vídeo do testemunho e a gente vai tentar ouvir a Renata e a Dani. Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia mais uma vez. E a gente está aqui para terminar a história da Dani, essa história linda de conversão dela. E a minha pergunta para você hoje, Dani, é a seguinte: como foi que você sentiu o agir do Espírito Santo na sua vida durante todo esse processo? Conta pra gente um pouquinho. Para te responder, eu preciso começar do fim pro começo. Por quê? Porque eu consegui identificar que, na verdade, a frase que eu usei, nunca foi sorte, nunca foi Deus, sempre foi sorte, na verdade, ela estava errada, né? Que sempre foi Deus e nunca foi sorte. Ai, que lindo. Uma vez que tudo que eu vivi dos 16 até hoje, muitas pessoas que têm família, que têm casa, que têm apoio dos pais, não tiveram. Eu tive um pai celestial, eu fui ingrata com ele, né? Tudo que eu fiz nessa vida, tudo que eu deixei de agradecer, tudo que eu deixei de fazer, ainda assim, ele me deu estudo, me deu moradia num bairro maravilhoso. Eu sempre tive muito dinheiro, sempre tive muitas condições, sempre trabalhei em emprego no que eu gosto. Então, assim, nunca me faltou absolutamente nada, a não ser, lógico, né, a família que eu acabei perdendo, mas Deus foi seu pai. Eu tive o amparo, né, do Pai Celestial. Sim. E eu não percebi isso. Então, assim, quando eu entendi isso, que eu consegui entender a magia do Espírito Santo, que até então eu nem entendia o que era o Espírito Santo. Nas aulas do pastor Vitor, que foi ele que me deu o estudo bíblico,
Aí quando ele me explicou, é que aí que eu posso explicar. Foi aí que eu entendi tudo. Eu Fez consegui, sentido. tudo fez sentido quando eu fiz o estudo bíblico, porque eu não tinha entendido nada sobre a vida ainda. Uhum. Então ele me explicou do básico mesmo, né? Porque eu não entendia nem como que era o mínimo. Uhum. E aí ele me fez entender. Para eu entender isso tudo, é um pouco difícil de falar, Tá tudo bem. né? Aí eu pude ter gratidão, né? Para poder receber essa gratidão e também entender uma coisa que eu acho muito importante falar, que são sobre dízimos e ofertas, que não é dar o que sobra, dividir o que tem. Uhum. Né? Que as pessoas confundem oferta como, tá sobrando. E não é, na minha concepção, eu acredito, que se você dividir o que tem, nunca falta para quem divide o que tem. Uhum. Né? Totalmente diferente da pessoa que vai dar o que sobra. Sim. Eu não estou dando esmola, eu estou Sim. dividindo o que eu tenho. E a hora que eu aprendi isso também, eu posso afirmar que eu prosperei muito Amém. mais. Nunca me faltou. Muito pelo contrário. Quanto mais eu divido, mais eu frutifico. Amém. Isso eu achei incrível também, porque eu não conseguia acreditar que essa conta fecharia. Não faz sentido, né? Se você for pensar em números, não faz Exato. sentido. E na prática, faz muito sentido. No dia que eu faço essa divisão, no mesmo dia eu prospero financeiramente, Isso. profissionalmente, de uma forma incrível. Uhum. E não faz, assim, aumenta, Sim. brota. É muito legal. Que coisa linda. Dessa forma, com as aulas, que foi como eu entendi a presença do Espírito Santo, eu pedi para o pastor, que foi quando ele me falou, na hora que ele contou do meu relato, né, que eu falei para ele, eu preciso me batizar porque eu não quero chorar. Porque eu tenho medo de morrer antes de ser salva. Eu quero a salvação. Eu quero me batizar porque eu quero a salvação. Ai, que lindo. Aí ele falou, calma, eu vou te batizar. Só que ele falou, você precisa se casar, porque vocês moram juntos na mesma casa, mas vocês não são casados. Uhum. Falei, isso não tem problema nenhum, eu me caso, né? A gente só não se casou ainda, não foi nem bora casar. Aí o pastor marcou o batismo, eu casei uma semana antes Que legal. no cartório. Aí ele falou, ao batizar você, eu vou te casar na igreja. Então, assim, eu fiz 2 alianças no mesmo dia. Que coisa Né? linda. Eu fiz uma aliança com Deus no batismo e aliança com o meu marido No casamento. recebendo a bênção do pastor Vitor. Coisa Então, assim, linda. foi um dos dias mais malucos e loucos da minha vida. Foi muito... Foi inacreditável. Sobre o batismo, eu queria dividir também essa experiência que existem... Assim, né? Eu fui batizada na igreja católica com 6 meses de vida, então eu não tenho lembrança disso, eu tenho fotos disso. Mas o batismo adulto, por decisão própria, é incrível. Você tem eu pelo menos, eu tive uma sensação placentária ali dentro, na hora que você fica submerso da água, seu cérebro desliga de uma forma e você fica de modo aquático, numa experiência de reset total. Você zera a vida ali. Eu senti isso. A hora que ele me subiu, eu senti como se eu tivesse acabado de nascer de verdade. Amém, é um novo nascimento. Aquilo foi... O batismo foi uma das coisas mais doidas que aconteceram na minha vida. Eu não acreditei no que eu vivi ali. E pós o batismo, que tem 2 semanas agora, eu posso dizer que eu estou começando do zero. Eu estou resetada, eu não lembro mais do meu passado. Amém. Eu não sinto mais as dores do meu passado. E eu só consigo pensar de hoje para frente. Eu estou prosperando cada dia mais. Amém. O casamento, juntamente com o batismo, me faz uma pessoa melhor. Hoje eu tenho minha família. Meu marido e eu, meus animais, mas eu tenho a minha família, sim. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha segunda casa que é aqui. Eu gosto de estar na igreja, eu me sinto feliz aqui. E eu achei... Foi uma coisa incrível. O batismo é incrível. Dani, eu quero te agradecer por dividir sua história com a gente. Você é uma querida, sua história é inspiradora, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço a experiência e a aceitação de vocês comigo. Eu não tenho palavras para agradecer o quão vocês me receberam bem. Todos da igreja. Louvado seja Deus por isso.
Bom, gente, depois dessa história linda, não tem como a gente duvidar da presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso eu te convido, não desista do Espírito Santo. Clame por ele todos os dias na sua vida. E amanhã fique aqui conosco que a gente vai ter uma terceira personagem que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Amém, Renata. Amém, Dani. Então, eu acho que Deus estava guardando esse testemunho bem para o final mesmo. Não era para ter sido antes, era para ter sido agora. Quando eu falo para você que há poder nos dons, vai dizer, aí, pastor, é propaganda própria? Não. Cada indivíduo, cada um de vocês que tem recebido do Senhor um dom, podem fazer diferença na vida de outra pessoa, como de alguma forma, eu não sei como e não sei porquê, eu acabei fazendo na vida da Dani. Mas não foi só eu. Quem recebeu a Dani na primeira vez que ela veio na igreja fez uma diferença maravilhosa. A recepção naquele dia fez uma diferença maravilhosa. Quem estava cantando no louvor naquele dia fez uma diferença maravilhosa. A classe 2 da escola sabatina, o pessoal que acolheu lá, né, o Felipe e a Dani, Marcos, Sandra, Gui, Ana e toda essa companhia, Doni, e todo mundo junto, vocês juntos fizeram algo maravilhoso por eles. Nesse sábado do batismo deles e quando nós fizemos a renovação dos votos deles, né? Agora na presença de Deus. Gente, dons manifestam a glória do Senhor e geram mudança na vida dos seres humanos. A Dani é prova disso. Pois que o Senhor consiga continuar trabalhando através de gente pecadora como nós, mas que Ele manifeste maravilhosamente a glória dele. Meus amigos, eu quero orar por vocês agora. Os seus pedidos vão aparecendo aqui na tela. Nosso tempo já está, né? A gente precisa se preparar para o nosso culto de mais tarde, às 9h30 da manhã. Mas eu sei que os pedidos estão passando aqui. Eu sei que nossa equipe está orando com vocês aí no chat do YouTube. Paula, que Deus te abençoe. A Paula batizou no mesmo dia da Dani. É maravilhoso ter você aqui, Paula, e saber que o Senhor está cuidando de você. Dorinha, a gente está orando pela sua saúde e pelos seus olhinhos, tá? Então, você está bem logo e plena. Carmen e todo mundo. Gente, que o Senhor se mova em todos nós. Sim, João. A gente vai orar pelo irmão Marcos Raschini agora. Então, nossa equipe aí, o Adventista Tatuapé, está entrando em contato com você e orando aí com você no nosso chat do YouTube. Os pedidos vão passando e agora eu quero convidar você aí anotando esses pedidos para a gente ir orando por eles durante os próximos dias. Mas eu quero convidar você, a cada um de vocês, a entrarmos juntos na presença de Deus mais uma vez e clamarmos a Ele. Senhor, enche-nos de dons, nos dá coragem e vontade de entrar no campo de batalha e salvar mais gente. Vamos juntos nessa. O Senhor vai manifestar sua glória através de todos nós. E eu creio que a gente tem muito mais a fazer nesse mundo perdido. Que a gente tem muita gente ainda para ir lá, resgatar e aproximar do Senhor, para que a glória dele se manifeste. Ore comigo. Pai querido, por teu poder e por tua graça, o Senhor que já nos encheu de dons, que já nos chamou à conversão, que já nos chamou a uma vida nova, o Senhor agora nos chama a um serviço para manifestar a tua glória. Bezalel e Aholiabe manifestaram a tua glória através do trabalho no santuário. Davi manifestou a tua glória pela coragem de enfrentar Golias, mas o Senhor que deu a Davi competência, condição, dons para enfrentar Golias e levar Israel à vitória. Pai querido, o Senhor nos encheu de dons hoje também. Que agora tenhamos a coragem, força, disposição de viver essa batalha, de salvar mais gente. Que o teu poder se manifeste na nossa vida, Senhor. É o que te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bia, que Deus te abençoe. Nil, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todo mundo. Júlia, que Deus abençoe você. Gente, é maravilhoso ter vocês trabalhando junto com a gente. O Senhor deu o dom da jovialidade bela para a Bia, para essa capacidade de se comunicar. Acho que ela não está me ouvindo, ela está nem ouvindo meus elogios. Não, eu tô ouvindo. Agora. E sou péssima em leitura labial. Que Deus te abençoe. Mas a gente se vê já na igreja, né, pastor? Espero todo mundo na igreja já. Até logo, gente. Eu tava te ouvindo aqui no YouTube. Tchau, Tchau, até gente. Bom mais. dia. Tchau.